Galera, o Corinthians está para anunciar os pacotão de reforços no dia de hoje, hein? Sexta-feira, o Timão aí tá correndo para inscrever no bid e os reforços serão apresentados hoje agora aqui para você no canal, para você ficar ciente. Deixa seu like, se inscreva no canal. As novidades do Corinthians seguem, você confere agora com Chico Garcia. Bora lá. Gente, essa sexta-feira é um dia muito importante, porque muitas coisas vão se definir. É a data limite para que o Corinthians possa inscrever jogadores que o clube está contratando para utilizá-los ainda na primeira fase do Paulistão. Vale lembrar que o Corinthians está com a sua vaga na fase de mata ameaçada, né? Ainda não conseguiu estar em plena recuperação, tem um clássico contra o Palmeiras agora pela frente, depois tem adversários que pode muito bem vencer e conseguir buscar essa classificação ainda, mas perdeu muito tempo, né, com 5 derrotas. Então, se o Corinthians não classificar para a fase de mata-mata, esses reforços, se não forem inscritos nessa sexta-feira, eles não vão poder jogar o Paulista. Porque aí depois, só no dia 16, aí o clube tem até o dia 16 de março para poder inscrever na fase de mata. Só que aí o Corinthians tem que chegar na fase de mata. Então, para que eles possam jogar nessa reta final e ajudar o Corinthians a buscar uma classificação, eles precisam ser inscritos nesta sexta. Para serem inscritos nesta sexta, o clube precisa correr com documentação, inscrição, regularização do bid e inscrição no Campeonato Paulista. Isso costuma ser rápido se o Corinthians tem tudo à sua disposição, né? Se o clube tem tudo à sua disposição, como documentos, né? O ok dos clubes, jogador e tudo mais. Eu vou te explicar caso a caso aqui o que pode acontecer. Igor Coronado está chegando... Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Agora, enquanto você está vendo esse vídeo, ele está chegando. Porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ao longo da sexta-feira, né, ele ou vai chegar, ou está chegando, ou já chegou. Né? Por volta de 10h45, 11 da manhã, é o momento em que ele está chegando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, inclusive. Se você quiser ir lá recebê-lo, ele vai estar chegando lá. E eles vão direto ao CT Joaquim Grava para que ele realize exames médicos. Ele vai realizar exames e eles vão sentar para discutir o contrato. Tem gente já cravando até o fim de 2025. Isso ainda não está definido. Eu recebi de uma fonte do Corinthians que a ideia inicial seria 1 ano de contrato e renovável por mais 1. Dependendo da performance dele, o que indica que, não digo um contrato de produtividade, mas que algumas cláusulas servirão como gatilho para que aí no ano que vem ele possa ser mais valorizado. Mas inicialmente, é uma fonte do Corinthians que me passou isso, seria 1 ano de contrato. Então vamos ver, já que a gestão Augusto Melo tem prezado pela transparência e cada vez que anuncia um jogador dá todos os detalhes da negociação, vamos aguardar para saber quando ocorrerá um anúncio. Deve ser nessa sexta-feira, né? Porque falamos aí do prazo para regularização e tudo mais. E como não tem nenhum clube vinculado do Coronado, né? Ele está vindo de graça, sem custos e livre porque ele rescindiu com o Al Ittihad, a questão é toda com o jogador. Então a documentação vai estar toda ali. Né? Eles vão discutir os moldes do contrato, vai ser 1 ano, vai ser esse valor, vai ser isso, aquilo. E pronto, ele vai ser inscrito e anunciado. Então essa sexta-feira o Coronado é anunciado com certeza. Resta saber, se por 1 ano, 2 e tudo mais. Além do Coronado, o Corinthians está negociando com o zagueiro Kaká. Bom jogador, hein? Jovem, 24 anos, muita força física, ótimo na bola aérea. Ele viria para repor a saída do Lucas Veríssimo. Ele está no Atlético Paranaense, emprestado até junho, mas ele pertence ao Tokushima Vortis do Japão, que tem contrato com ele até 2025. A ideia é fazer com que o Tokushima repasse o empréstimo que está para o Atlético Paranaense para o Corinthians e até o final do ano. E aí com opção de compra. Por quê? Porque o Atlético Paranaense não vai exercer a opção de compra de 3,5 milhões de dólares e como o Atlético já definiu que não vai exercer, ele precisa, essa opção se torna uma obrigação se ele completar 30 jogos e ele já tem 20. Então ele está treinando em separado, ele não vai ser utilizado até metade do ano e aí o Corinthians viu uma boa brecha, uma boa possibilidade de, opa, se vocês não querem, eu quero. Claro que o clube japonês quer negociar em definitivo, mas aí o Corinthians está dizendo assim, não, peraí, empresta ele aqui até o final do ano, se ele for bem, bota um valor numa opção de compra que a gente exerce a opção se for interessante ao final desse empréstimo, senão ele volta para aí. E aí o Corinthians está negociando isso, acredito que isso deve se resolver também ao longo dessa sexta-feira. Bom jogador, hein? E o Oscar Romero? O irmão de Angel Romero. A questão é que ele deu uma entrevista, ele está livre desde que ele saiu do Pendikspor da Turquia, ele deu uma entrevista para a Rádio Continental
o Ángel Romero, dizendo e revelando que o Corinthians está tentando contratar o Oscar Romero, que inclusive pediu o contato dele. Acho que o Romero achou que fosse ficar apenas no Paraguai, nessa entrevista, numa rádio, e vazou. O que me estranha é que o Corinthians já tem muitos meias contratados. É uma obsessão do Romero jogar com seu irmão no Corinthians. Isso não é de hoje. Inclusive, ele colocou lá atrás como uma condição. Eles jogaram juntos no São Lourenço e existiu uma possibilidade do Romero voltar para o Corinthians antes dessa volta dele agora, e ele meio que sugeriu uma venda casada. O Corinthians não optou. Ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, já jogou no Boca, é um meia, ele tem uma característica diferente da do Romero, mas ele é um jogador interessante. Não sei até porque está livre no mercado, não está com não tá com nenhum clube. Pode ser que role negócio, tá? Porque, enfim, tudo facilita, né? O Romero, a adaptação, ele quer que o irmão dele jogue, ele é um jogador interessante, não sei quais seriam os moldes, né? Lá atrás o custo acabou pesando, porque ele era um jogador valorizado. Enfim, não sei agora, né? Ele livre no mercado, talvez o Corinthians consiga negociá-lo por um valor um pouco menor. E acho que seria interessante, tá? Seria uma dobradinha bacana, né? Os irmãos Romero. E se ele tiver um pouquinho da identificação que o Ángel tem com a fiel torcida, com a entrega, a disposição que ele tem, pode trazer. Me estranha, repito, porque Rojas, Garro, Coronado, Romero são muitos meias. Mas, repito, né? Temporada é longa, você precisa de elenco, você precisa de reforços, então também não vou reclamar sobre isso. O que falta para o Mateuzinho, para o Pedro Henrique do Inter, esses dois, né? O Coronado, como eu disse, a documentação não precisa. A questão é, o Mateuzinho e o Pedro Henrique, eles vêm de clubes. Mateuzinho do Flamengo, Pedro Henrique do Inter. O Pedro Henrique, inclusive, já se despediu do Inter. Não foi anunciado ainda pelo Corinthians, mas já se despediu do Inter com uma mensagem bem bonita, né, que ele realizou o sonho dele de voltar para o Brasil, jogar no clube do coração, mas que é momento de seguir. O que eu posso dizer para vocês? Eu colhi uns bastidores a respeito do jogador. Tá todo mundo muito empolgado aí com o Pedro Henrique, né? Ou não, né? Eu tô vendo alguns torcedores desconfiados. E eu tô empolgado porque eu vi ele jogar no Inter e eu acho ele bola pra caramba. O que eu posso dizer? Ele conversou com o Fabinho Soldado e com o Antônio Oliveira e ele ficou impressionado com a conversa que ele teve com os dois. Tá? Ele está muito empolgado, mas muito empolgado para jogar no Corinthians. Está muito motivado. E vocês lembram que eu disse que ele pode jogar de 9? Que ele inclusive foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, num campeonato que tinha Luizito Soares no ano passado, colocado pelo Mano Menezes como falso 9. Primeiro, ele não gostava do Mano, tá? Ele estava... inclusive, ele jogava de 9 meio a contragosto, e ainda assim ele foi bem, mas a relação com o Mano já não era das melhores, e aí com o Kudê deu uma melhorada no ambiente, inclusive, quando ele chega, só que por questão de estilo de jogo, característica, enfim, o Kudê acabou não querendo utilizar mais o Pedro Henrique, por isso que ele está procurando novos ares. Ele está muito empolgado em vestir as cores do Corinthians, mas ele pediu, né, ou brincou, né, com o Antônio e com o Fabinho, dizendo que ele quer jogar de ponta, ele quer jogar pelos lados do campo. Então, assim, não sei se eles vão atender esse pedido dele, até porque o Corinthians tem 2 centroavantes, né, o Pedro Raul e o Yuri Alberto, e o Romero que faz a 9 também. Então, assim, ele vai jogar pelos lados, e aí ele vai disputar a posição com o Wesley, com o Mosquito e tal, e eu acho que briga legal por titularidade. Acho que ele está pronto e ele é um cara assim, cara, ele é muito abnegado com o jogo. Sabe o Romero, assim, ele é nessa pegada. E aí vai precisar de 1, 2 jogos aí para ele cair nas graças da torcida, porque ele é um cara que se entrega o tempo inteiro. Então falta a documentação do Inter, mas isso também não deve demorar, porque, enfim, todo mundo acertou o negócio, ele quer sair, o Inter queria liberar, o Corinthians queria contratar, então essa sexta-feira é definitiva para isso também. O Mateuzinho é a mesma coisa, que o Mateuzinho tá um rolo, cara, que, meu Deus, é uma novela que não termina, porque aí o Flamengo pediu garantias, depois aceitou as garantias e o cara já veio treinar, já voltou, mas agora ele já está até em São Paulo, então, assim... eu estou falando isso há 2 dias e há 2 vídeos. Ele está pelo anúncio, mas é isso mesmo. Só que agora não tem mais para onde fugir. Ele tem que ser anunciado nesta sexta-feira. E ele vai, para poder, inclusive, ser inscrito no Paulistão. São os reforços corintianos.
Pessoal, referente ao Romero, tá? É um jogador de 31 anos e eu tinha falado aqui no dia 1º de fevereiro, mais ou menos, para quem é mais inscrito no canal antigo aqui, eu já tinha trazido um vídeo sobre o Romero que o Corinthians tinha interesse. Os portais agora estão confirmando a informação, né, de que o Romero, Oscar Romero, né, pode vir para o Corinthians, tá? Que o Corinthians tem interesse na contratação desse jogador. A questão é o seguinte: ele passou pelo Cifute do Corinthians, ele é aprovado lá, tá? Então o Corinthians realmente está de olho no irmão do Romero, tá? Jogador de 31 anos, tem uma produtividade criativa, tá? Pro meio campo, então assim, é um jogador interessante. Beleza, vai ter Igor Coronado, vai ter, né, o Rojas aí, só que assim, pela quantidade de jogos que tem pela frente no Corinthians, eu acho que seria interessante trazer o Oscar Romero pro Corinthians, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Tem gente que já acha que ele tem que vir com um contrato de produtividade, mas o Oscar Romero foi confirmado, né, pelo Romero e tudo. Então, esse jogador realmente pode vir pro timão. É o pacotão de reforços do Corinthians aí chegando, tá? Vai elevar o patamar da equipe com certeza com esses reforços, tá? Beleza, o banco ainda precisa de jogadores ali que sejam mais ou menos à altura dos titulares, tá? Mas assim, o patamar do time titular do Corinthians para competir, ele começa já a mudar, tá? E aí o Corinthians vai correr para inscrever no Paulistão esses jogadores como o Mateuzinho, Igor Coronado, Pedro Henrique, todos esses jogadores, o Corinthians vai correr para inscrever no bid. Para quem sabe o Corinthians passando de fase, joga aí a fase mata aí do Paulistão. É o que a gente espera, um Corinthians competitivo, um Corinthians que brigue. E o técnico Antônio Oliveira, cara, na verdade, o cara tá fazendo um trabalho bem interessante nesses últimos 2 jogos. Deu pra ver uma equipe mais pegada, mais aguerrida, brigando por cada bola, bem diferente da equipe do Mano Menezes, tá? Então, esse é o Corinthians que eu quero ver, é o Corinthians que você quer ver. Então é isso. Eu volto na próxima com mais atualizações do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva no canal e vai Corinthians!